Boa noite a todos. Com muita alegria, mais um encontro de famílias. E nós temos o privilégio, a oportunidade de ouvir o reverendo Paulo Figueiredo, né? Reverendo Paulo e eu somos amigos já há mais de década, né? Porque eu fui seminarista lá em Belo Horizonte, da igreja do reverendo Paulo, por 3 anos, né? Ele foi o pastor, eu estava na congregação lá de São Marcos, né? Fui seminarista do pai do reverendo Paulo, que é o reverendo Cleómenes, pastor já há muitos anos na igreja presbiteriana, né? E além da amizade, né, a firmeza teológica do reverendo nos unem, né? Então ele é pastor da igreja presbiteriana de Caraí, lá em Niterói, veio com a Daiane, né? E é uma bênção tê-los aqui. Deus continue abençoando vocês, nos abençoando, né, com a palavra que ouviremos nesse encontro. Deus abençoe a todos. Vou orar. Nós te louvamos, ó Deus, pela sua imensa bondade, sim, pela sua misericórdia, pelo teu amor para conosco, pela tua palavra revelada. Sim, nesse Senhor. momento suplicamos a iluminação do teu Santo Espírito, para que saímos daqui cheios mais do Senhor na nossa vida. Amém, abençoe o Deus. reverendo Paulo, que ele fale apenas de acordo com os oráculos do Senhor, amém, de acordo Pai. com a tua palavra. Amém. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, boa noite. Boa noite. Prazer em conhecê-los. É uma bênção da parte de Deus. Eu, juntamente com minha esposa, Daiane, foi bem apresentada pelo reverendo Ítalo e pastor Ítalo. É uma bênção estar com os queridos neste 18º, não é isso? Encontro aí da família da Catedral Capela, lá no Rio tem uma catedral. Capela Presbiteriana, não é isso? De Anápolis, legal. E, meus queridos, eu agradeço o convite do reverendo Ítalo e do conselho da igreja também. Obviamente, vocês têm nos tratado, a mim e a minha esposa Daiane, como diriam os antigos, pelo menos lá em São Paulo, né, a pão de ló, né? Ou seja, muito bem tratados aqui desde que chegamos. Vocês, nossa chegada, vindo lá de Niterói, Rio de Janeiro, foi, graças a Deus, muito cuidada por vocês. A gente agradece a Deus por isso. O reverendo Ítalo me apresentou muito bem. Nós pastoreamos a igreja presbiteriana de Caraí, lá na cidade de Niterói, bonita cidade de Niterói, lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio. E nós estamos na igreja já tem 11 anos que nós pastoreamos aquela igreja. E anteriormente eu estive lá em Belo Horizonte, na igreja presbiteriana Manancial, onde eu fui pastor lá, tive a graça do bom Deus por 9 anos. E foi lá que eu tive o prazer de também estar com o Ítalo. Eu estava começando o ministério e o Ítalo estava ali no seminário, já tinha sido a seminarista e a ajudante ali do meu pai, que é o reverendo Cleómenes, que ainda está em Belo Horizonte. E eu fiquei sabendo muito bem, muitas coisas boas de Ítalo, desde então. E nós trabalhamos juntos ali, ele me ajudou bastante. E depois nós nos separamos, né? Porque aí eu fui lá para Niterói, então ficou em Belo Horizonte. E depois nos reencontramos agora no Andrew Jumper, lá em São Paulo, fazendo o mestrado, eu creio, né? Quando nós fazíamos o mestrado. E nós nos encontramos e aí a amizade voltou a funcionar. E aí eu convidei ele para ir à nossa igreja e tudo mais. E sabe quando tem essa questão de convidar, o pastor convida o amigo dele, aí o amigo dele tem que convidar ele também. Então vocês vão sofrer, porque ele agora tem que me convidar. E vocês que vão sofrer aí, tá certo? Mas olha, me faço acompanhar de minha esposa querida, que foi apresentada, tem me auxiliado pela graça do bom Deus e me amparado aí, segundo a boa misericórdia do Senhor, companheira de fato. Meus irmãos, sem demora então, o meu plano com vocês aqui nessas 4 oportunidades, né, começa hoje, amanhã de manhã, amanhã à noite, domingo, se Deus permitir também de manhã, é trabalhar o livro de Ruth. Ruth tem 4 capítulos, tá certinho, é o que nós pretendemos pelo menos. Então eu peço a você que abra a sua Bíblia então, no livro de Ruth. O livro fica entre Juízes e o primeiro livro de Samuel, ou o primeiro Samuel. Então ali, entre estes 2 livros,
Não sem propósito, a nossa versão, né, coloca o livro de Ruth entre esses dois livros, porque nós veremos o porquê que está aí. Livro de Ruth, nós vamos ler o capítulo 1, que é nosso texto de exposição hoje, e a ideia é expondo com vocês esse primeiro capítulo, e aí todo o livro, se Deus permitir, e trazendo algumas lições preciosas para nós, como família, obviamente, mas também como crentes, como aqueles que Deus tem chamado em Cristo Jesus para comporem o seu povo redimido. Então, eu vou fazer essa leitura e depois nós vamos passar, uma vez que já oramos, né, a Deus, aqui em conjunto, para que Deus os abençoe, nós passamos a exposição, então, desse primeiro capítulo de Ruth. Legal? Então, eu vou fazer a leitura aqui, os irmãos a acompanhem, por favor. Então, diz assim, olha: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estiveram. E indo elas caminhando, de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Eles disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o que o Senhor, ou faça o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Queridos, o gênero literário do livro de Ruth. Nós sabemos que a Bíblia, os livros da Bíblia, eles possuem vários
Gêneros literários. Você, por exemplo, tem cartas na Bíblia, as famosas paulinas, por exemplo, as cartas de Paulo. Você tem poesias na Bíblia, os Salmos, por exemplo, ou o livro de Jó. E você tem também, dentre estes gêneros literários, profecias. Daniel, parte de Daniel é profético, Apocalipse é literatura profética. Mas você também tem narrativas históricas. E o livro de Ruth é uma narrativa histórica. Esse livro não é uma novela fictícia, de forma alguma. Tanto a prova disso é que ela é cravada com dados históricos. Por exemplo, no primeiro versículo que nós lemos, está aí: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Ou seja, dá uma informação histórica para você. No dia em que os juízes julgavam a terra. Então você se lembra do livro anterior, o livro logo aí, o anterior, que é o livro de Juízes. É por isso que Ruth, por isso também que Ruth está onde está em nossa Bíblia. É próximo do livro de Juízes, né? Após o livro de Juízes, porque acontece no mesmo período. Então veja, tem uma informação histórica. Outra informação histórica, no caso aí de genealogia, é no final do livro, que vai dizer que de Ruth e Boaz veio Davi, o rei. Esses aqui, Ruth, e nós vamos conhecer Boaz mais à frente, são os pais do avô de Davi, chamado Obed. Então, ou seja, a história é real, porque ela é cravada com essas informações, esses dados históricos, ok? Queridos, neste livro, que é uma obra de arte, pelos estudiosos da literatura, não só bíblica, mas a literatura, de fato afirmam que Ruth é uma obra maravilhosa, uma obra literária, a maneira que o autor desenvolve, o drama e tudo mais desta história belíssima. Nessa história, neste livro, Deus, ele é apresentado como aquele que tem uma aliança de bondade e fidelidade. Uma palavrinha hebraica chamada ou pronunciada como Hesed, que significa mais do que bondade. É porque essa palavra significa muita coisa. Essa palavra significa bondade, amor, fidelidade, misericórdia, aliança, compromisso, isso tudo nessa palavra, Hesed, que Ruth vai usar aqui como, traduzido aqui para o nosso português, de benevolência. O Senhor tem usado de benevolência. Essa palavrinha vai aparecer várias vezes no livro. E os teólogos acham que ela e com razão, acham que ela é o centro do livro, a ideia de o Deus que é Hesed, que é bondoso, misericordioso, amoroso, fiel, um Deus que não se esquece da aliança. Nós vamos ver isso e pretendemos, se Deus permitir, no nosso estudo. Então Deus aqui é apresentado como esse Deus bondoso, esse Deus pactual. Esse Deus tem um pacto, uma aliança de fidelidade e amor para com o seu povo, certo? Mas sem demorar, por causa também eu não quero prendê-los muito hoje, né? Nós estamos apenas começando, nós vamos ao texto então. O livro começa com uma escolha. Começa com alguns dos principais personagens. Você vê já aqui no início a Noemi, que será uma das 3 personagens principais. Junto dela, uma outra personagem principal é Ruth, vai aparecer a Moabita. E por fim, Boaz, que vai aparecer nos próximos capítulos. Esses são os 3 personagens principais dessa história, ok? Noemi, Ruth e Boaz. Só que o autor, de maneira muito habilidosa, ele vai acreditar a mim e a você que quem será o personagem principal é Elimeleque, porque é o primeiro nome que aparece. Olha aí. Diz aí: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque. É interessante, né? Porque parece que ele que vai tomar a narrativa. Elimeleque que será o grande protagonista, o herói da história. E aí nós vamos vendo que ele morre logo de cara. E é interessante isso, como que a providência de Deus trabalha de forma inesperada, né? Porque às vezes nós imaginamos que alguém vai ser algo na vida e o que acontece é justamente o contrário. E às vezes nós olhamos pessoas que nós achamos que não vão para lugar nenhum. E a graça de Deus os alcança. E depois você os encontra bem mais velhos já, abençoados e transformados. Interessante como
Deus faz, né? Porque Jesus vai dizer que o Espírito sopra onde quer. Você não ouve a sua voz, nem sabe de onde vem, nem onde para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. E é interessante como a Bíblia também mostra que a graça de Deus alcança as pessoas mais improváveis. Aqui você verá, por exemplo, o caso de Ruth, a Moabita. Improvável, nós veremos aqui. Mas ela será alcançada. Mas então, esse homem, Elimeleque, ele é apresentado nesse contexto. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. É interessante que vocês se lembram do livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro terrível. Terrível. Acontecem as coisas mais grotescas e assustadoras no livro de Juízes. Ainda mais aqueles últimos capítulos, né? Você lembra daquele levita que a sua concubina é violentada e morta e ele a parte em pedaços. É a história de terror. Né? E por que o livro de Juízes é assim? É para mostrar como é que uma sociedade ela chega ao ponto de corromper-se tanto quando Deus é esquecido. E nós estamos vivendo dias parecidos. É que nós, às vezes, somos tão anestesiados que a gente já parece não importa mais. Mas quanta coisa terrível. Né? Filhos matando pais, pais matando filhos. Violência. Teve agora um caso, né, de um rapaz que violentou a namorada, parece, com 60 socos. Não tem negócio assim? Eu vi. 61 socos. Então, terrível, né? Terrível. Então você veja, e nós já começamos a achar isso muito normal. E é interessante que lá em Juízes tem uma máxima que aparece algumas vezes no livro, que é o centro do livro. E diz assim, naquele tempo não havia rei em Israel. Aí vocês se lembram do que é o acréscimo? Cada um fazia o que bem entendia. E nós vivemos em tempos assim. Cada um faz o que bem entende. Talvez não seja uma realidade, se Deus quiser, na igreja de vocês, que, pelo que todo me apresentou, tem sido fiel a Deus. Mas não é na maioria das igrejas. As pessoas não ouvem mais os pastores. Nós estamos vendo uma crise de liderança. Então, qualquer pastor que seja mais firme, ele passa por um pastor opressor. Ou, para usar a linguagem de hoje, um pastor tóxico. É alguém que não entende os meus traumas. É alguém que não entende o meu passado. Então o pecado agora tem um refúgio. É o meu trauma. É como eu fui criado. Você tem que ser sensível a mim. E nessa cada um faz o que bem entende. Nós vivemos tempos parecidos. E é nesse exato contexto que estava Elimeleque. E ele decide fazer algo num tempo de fome. Por que havia fome? Diz aí, naquele tempo havia fome na terra de Judá, não na terra de Moabe, porque ele vai se mudar para Moabe. Então não era na terra toda, era na terra de Judá. E por que a terra de Judá estava passando, aquela terra de Judá e a circunvizinhança estava passando por fome? Porque você se lembra que um dos castigos de Deus com relação ao pecado do povo era fome. Lá em Deuteronômio 28 diz que se vocês não ouvirem a minha voz, então virão pragas sobre vocês. E uma dessas pragas era a escassez, a falta de chuva e, por consequência, fome. Então não é à toa que diz, no tempo em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Por quê? Porque o tempo de juízes é um tempo de pecado e Deus está castigando. E o que Elimeleque faz? Ele decide sair de Belém, da Judéia. E ele faz errado aqui. Aqui já é uma prova de que ele está agindo mal. É por isso que ele será julgado por Deus com a sua morte, os seus filhos vão morrer, os 2 homens. É uma bagunça. Porque ele toma a escolha errada. E por que é errado? Não, porque, veja, a saída dele de um local para outro não é como a saída de muitos hoje, que, por exemplo, um filho mais velho vai estudar fora. Eu decidi ter um emprego aparecendo num outro local, eu vou me casar e o rapaz com quem eu vou me casar mora em outro estado, eu estou mudando. Não é totalmente diferente o contexto aqui. A bênção de Deus estava ligada, naquela dispensação, digamos assim, a bênção de Deus estava ligada à terra de Canaã. Lembram-se? Era a terra prometida. A bênção de Deus era ligada àquela terra. É claro que isso simboliza muito mais para nós hoje. Nós sabemos que o Antigo Testamento são sombras da realidade espiritual para nós. A nossa terra, a nossa pátria é o céu celestial, é o reino de Deus. Mas naquele tempo Deus estava ensinando para aqueles homens, ainda de maneira com realidades terrenas.
É como crianças que são ensinadas de maneira lúdica. Ali aquele povo está sendo ensinado de maneira lúdica. Então ele tem que ter uma terra mesmo. E lá, a bênção de Deus vai ligada à terra. E ele está, Elimeleque, deixando a bênção de Deus. Quando ele sai da Judéia, quando ele sai de Belém, ele está deixando a terra que Deus deu, a herança que Deus deu ao povo. Ele não devia ter feito isso. E pior ainda, ele está indo para um lugar terrível, que é Moabe. Olha, diz o texto. Ele saiu, então, a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. E, meus irmãos, quem eram os Moabitas? Os Moabitas, eu trouxe algumas informações aqui para nós relembrar. Não sei que vocês sabem, mas nós vamos relembrar. Os Moabitas haviam se originado da relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. Lembra que eles saem de Sodoma e Gomorra? Ló e as suas 2 filhas? As 2 filhas deitam-se, embriagam o pai e deitam-se com ele. Aí elas 2 têm filhos, cada uma tem um filho. Um é Moabe e o outro é Amon. Então Moabe, a nação de Moabe, nasce desse incesto imoral. Veja a origem do povo. Mas para piorar, olha só, os Moabitas, eles tinham um rei chamado Balaque que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Lá em Números 22 e 24, capítulo 22 e 24. Então veja, Balaque é rei de Moabe, contratou Balaão, um feiticeiro, para amaldiçoar o povo de Deus. As mulheres moabitas haviam sido pedra de tropeço aos israelitas, seduzindo-os e se prostituindo com eles para adorar falsos deuses, Números 25. E pouco antes, no livro de Juízes, lá no capítulo 3, o rei de Eglon, que é a terra de Moabe, se opõe e coloca opressão aos israelitas. Então, Moabe era uma nação pagã e inimiga. E agora Elimeleque, esse judeu, decide ir para Moabe. Então, uma péssima decisão. E é interessante que o nome de Elimeleque contradiz tudo que ele está fazendo. Porque o nome dele significa Deus é rei. El-Melech. Melech é rei. El é Deus. El-Melech. Elimeleque. Deus é rei. Só que as atitudes dele são contrárias ao nome. É mais ou menos hoje, querido, como se eu e você, de fato, né, como a gente professa, carregássemos o nosso nome de cristãos. Nós só chamamos, né, não chamamos cristãos. Só que as nossas atitudes são opostas ao nome que nós carregamos. Então nós temos um nome, só que nós agimos contrário a este nome. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com Elimeleque. Ele está deixando a herança de Deus, a bênção de Deus, indo para uma terra de inimigos de Deus, de pessoas pagãs. Ok? Então vamos lá. Olha só, irmãos, como é que as coisas acontecem agora depois dessa escolha péssima. Olha, diz o texto, versículo de número 2. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrateus. Efrateus aqui é dessa Belém de Judá, que era chamada Belém Efrata. Você vai ver isso nos profetas menores, porque existiam 2 Beléns, Belém de Judá e Belém de Zebulon. Essa Belém de Zebulon você vê no livro de Juízes. Então, por isso que aqui ela é definida como Belém de Judá ou Belém Efrata. Por isso eles são chamados de Efrateus, porque eram de lá, dessa Belém de Judá. E aí, veja, eles vieram à terra de Moabe e ficaram. É interessante, queridos, que o verbo usado hebraico para o primeiro versículo que diz que Elimeleque saiu a habitar na terra de Moabe, olha aí o texto, né? Versículo 1. E um homem de Belém de Judá saiu, esse verbo sair aí. A ideia no hebraico, esse verbo hebraico aí, que está traduzido como saiu para nós aqui, é a ideia de alguém que foi fazer uma peregrinação, mas não tinha propósito de ficar. Alguém que foi peregrinar naquela região, mas não com a intenção de habitar lá. Agora, o verbo que você encontra no verso 2 do final, no versículo 2, ficaram, de ficar, é um verbo contrário, é um verbo de quem está residente. Então a ideia é a seguinte, Elimeleque pretendia peregrinar ali na região de Moabe. É interessante que a região de Moabe era uma região fértil, tá? Lembra que a região de Judá tinha fome. Mas do outro lado do Mar Morto, onde ficava Moabe, do outro lado do Mar Morto, havia uma região fértil. Então eles achavam que ia fazer a vida lá. Só que eles não tinham intenção de ficar ali, mas por fim ficaram. E é assim que acontece quando nós começamos a nos afastar de Deus. As nossas fugas, as nossas pequenas fugas, nunca é a intenção de não voltar. É sempre assim, olha, eu farei isso, eu vou deixar de ir hoje na igreja, eu vou deixar de me envolver nisso aqui, na obra de Deus, mas é só para descansar um pouquinho, daqui a pouco eu volto.
E dependendo do contexto e do que há no nosso coração, é possível que nós não voltemos mais. Eu tenho um presbítero lá na igreja, o presbítero Antônio, que ele agora, obviamente, ele retornou à igreja, mas ele disse que na juventude dele ele passou muito tempo longe, né? E sofreu muito com isso, ele disse. Mas ele disse que quando ele se afastou da igreja e parou, né, da casa do Senhor e do povo do Senhor, ele não tinha intenção de deixar de frequentar. Ele começou com não idas em alguns domingos específicos. E ele diz algo que é verdadeiro. Ele diz assim, ninguém começa abandonando, ninguém termina abandonando a igreja sem que antes hajam pequenos começos. Ninguém de uma hora para outra fala assim, vou parar de ir na igreja. É sempre assim, hoje eu não vou. Aí daqui a um mês, hoje eu não vou. Aí essas coisas vão aumentando e é aquela sua intenção de algumas saídas ou escapadas se torna algo de fato estabelecido. É o que aconteceu aqui. Então veja, não brinquemos com isso, com essa ideia, né? Não deis brecha ao diabo. É o que o texto estava dizendo para nós aqui, de certa forma. Mas vamos lá. Aí olha a mão de Deus aqui. E é interessante que a mão de Deus no livro é sempre invisível. O nome de Deus é citado pelos personagens, mas você nunca vê o autor falando assim, e Deus fez isso. É sempre na boca de um personagem, mas é a mão de Deus invisível guiando todas as coisas. Olha aí o versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã, o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Tem várias coisas aqui nesses 2 versículos, não é? Que mostram que a mão de Deus havia pesado sobre Elimeleque e a família dele por tomarem uma decisão contrária à vontade de Deus. Como é que a gente sabe que aquela decisão para ir a Moabe não foi boa? Porque por causa de quem Moabe era e pelas consequências. Vê, Elimeleque morre. Então já é uma consequência já da escolha errada da mão de Deus pesando. Depois morrem, os seus 2 filhos vão morrer. Mas não sem antes, diz o texto, ficarem quase 10 anos depois de se casarem com as moabitas. Então tem muita coisa errada aqui. Primeiro, a questão de eles se casarem com moabitas. A Bíblia, no Antigo Testamento, proibia casamento com um povo pagão. E eles se casam com... porque a ideia é assim, já que eu já estou aqui, por que não, né? E a ideia e é interessante, a atitude do pai faz com que o filho vá mais ainda no erro. Eu falo lá na igreja que é assim, se você como pai falhar em algo, seu filho vai duplicar. É sempre assim. É certo. O seu filho vai se sentir no direito de fazer mais porque você já começou fazendo errado. Então, a ideia é aqui. Olha, imagine a conversa de Malon e Quilion com a mãe. Olha, o papai que vem pra cá. E agora a senhora não quer que nós casemos com as mulheres daqui? Já casou com quem? E vai responder o que os filhos? Tá certo. E eles vão e se casam com as 2 moabitas. Aí alguém fala, mas é bom que Ruth converteu, né? Meus irmãos, isso é graça de Deus. E com graça você não joga com graça de Deus. Você não brinca com isso. Porque Deus pode se valer disso ou não. Por exemplo, é verdade, Ruth se converteu, mas Elimeleque, Malom e Quilion morreram. E aí? Quem que é você aí? Você vai arriscar? Ruth e Noemi voltaram. Malom, Quilion e Elimeleque não, eles não voltaram. Eles não tiveram segunda chance para consertar as coisas. Deu para entender? O ladrão da cruz, um se converteu, é verdade. Mas o outro foi para o inferno. Você não briga com esses negócios. Eles têm implicações gravíssimas. Tá? Então o texto está mostrando isso. Deus está pesando a mão sobre erros. Eu tenho falado muito lá na igreja sobre casamento misto. Sobre namoro de jovens cristãos com jovens não cristãos. Isso é terrível para a igreja. Terrível para a igreja. Isso em longo prazo destrói uma igreja. Destrói uma igreja. Eu não tenho tempo aqui, porque a ideia é não ficar muito tempo. Mas a Bíblia está cheia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, de proibições de um cristão se envolver como não cristão. Se alguém diz assim, mas eu vou me envolver e a pessoa pode ser salva. Aí Paulo diz assim, pois como sabes, ó mulher, que salvarás o teu marido? Como sabes, marido? Salvarás a tua mulher. 1 Coríntios 7, 16. Aí Paulo em 2 Coríntios diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Aí Paulo faz uma pergunta retórica para a qual a resposta é não.
Porquanto, que união pode haver do crente com o incrédulo? Que união? A resposta é nenhuma. 2 Coríntios 6, 14, 15. Vocês se lembram de Sansão? Quando Sansão coloca os olhos em Dalila e anuncia aos pais dele que ele deseja se casar com ela, que era uma pagã. Aí olha o que diz o texto lá em Juízes. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Juízes 14, 3. Então você veja, toda vez que a Bíblia fala de casamento misto, né, casamento de julgo desigual, é uma situação de desgraça. Nunca dá certo na Bíblia. Você tem um caso de Sansão, você tem um caso de Acabe e Jezabel. Acabe, rei, um dos reis de Israel, e Jezabel, uma rainha pagã. O texto diz lá em 1 Reis, no final de 1 Reis, o texto diz que a Jezabel instigava Acabe em pecar, para pecar. Instigava, ajudava ele a pecar. Então eu falo na igreja que já é difícil quando você casa com crente dentro de casa. O casal é crente, já é difícil. Você tem suas falhas, suas dificuldades, seus tropeços. Aí tem que haver muita paciência de ambas as partes. Tal. Imagina alguém que não ama a Cristo, que não tem compromisso com Cristo. Vai esperar o quê? A não ser que você abra mão também dos seus princípios. Aí, talvez você tenha um pouco de paz. Não sei se duradoura, mas um pouco de paz. Mas você vai ter a custa dos seus princípios, claro. Então, ok? Isso é um princípio aí para os que não casaram-se ainda. Não faça isso. Morra em Cristo solteiro. Morra solteiro. Não, tem um ditado que é muito verdadeiro. Antes só do que olha, e esse ditado, antes só do que mal acompanhado. Acreditem, hein? Antes só do que mal acompanhado. 1000 vezes antes só. E nunca está só, né? Cristo está sempre conosco. Então lembre-se disso. Não, eu tenho falado, eu li um livro esses dias recente que o teólogo fala que a gente não deve ficar com... E veja, meus irmãos, se servir a cara por si alguém, não se preocupe, serviu em mim também quando eu li. E de vez em quando eu brigo com os meus jovens, aí vai casar quando? Olha fulano, tá solteiro, tal. E aí o autor diz assim, olha, cuidado com as suas brincadeiras. E veja, às vezes a gente brinca sem, né, intenção, mas tem que ter um pouco de cuidado, porque eu e você podemos, sem querer, colocar pressão sobre uma pessoa que está solteira e ela pressionada a casar mal. Então, veja, não quero ser radical, acho que é uma brincadeira e tal, mas cuidado, para a pessoa não se sentir pressionada e ela aí tem que casar qualquer um, porque as pessoas estão pressionando ela. É melhor que ela esteja sozinha. O apóstolo Paulo diz que o homem só, ou a mulher só, pode se dedicar melhor à obra de Cristo. Casamento é muito bom, a bênção de Deus. Mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ok? Casamento é bom, casamento em Cristo ainda é melhor. Mas estar com Cristo é o que importa. Um casamento sem Cristo não importa nada, não vai ter bênção. Mas estar com Cristo sem casamento ainda assim é uma bênção. Então, essas coisas são importantes para nós, né? Devem ser. Mas aí, Deus está pesando a mão, né, sobre eles. Aí veja, aí o versículo diz, o versículo 6, então se dispôs ela, Noemi, com as suas noras, Orfa e Ruth, e voltou da terra de Moabe. Ela decidiu voltar. Por quê? Porquanto na terra de Moabe, chegou a notícia para Noemi que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Legal, né? Lembra que é o resed do Senhor, a bondade fiel? Ele se lembrou do seu povo. Então Deus não se esquece do seu povo, ainda que seu povo, como eu e você, seja todo cheio de erro e tropeços. Ele prometeu amá-los até o fim, ele fará isso. Ele se lembrará do seu povo. Ele se lembrou, no meio de tanto desastre aqui, terrível, aí você tem uma palavra bendita, né? Um consolo, um bálsamo. O Senhor se lembrou do povo dele, o povo dele, pecador. E veio ao seu socorro e trouxe pão de novo a Belém. É legal, né? Porque eu não falei isso antes, mas Belém significa casa do pão. É o nome da cidade, Belém. E é irônico, né? Porque faltara pão na casa do pão. Mas agora tem pão de novo. E aí Noemi volta com as duas... e aí vem um dos textos bonitos da Bíblia, que é esse diálogo, né, entre as noras e a sogra. Olha aí, versículo de número 7. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera. E indo, elas, caminhando, a ideia de que começaram a trilhar o caminho.
para voltar para Belém de Judá, de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi, uma hora. Então a ideia é a seguinte: em algum momento da estrada, ainda perto de Moabe, não muito longe, Noemi não aguentou, olhou para trás e disse assim: olha, diz o texto, né? Ide, voltai cada um, olha, vão embora, volta lá para a casa da mãe de vocês. E o Senhor use convosco de benevolência. A benevolência é resed, de bondade, de amor, de fidelidade. Interessante, né? Ela entender que Deus alcança as Moabitas. Porque, veja, Moab é inimiga de Israel. A gente viu isso. Mas Noemi, aqui, obviamente, pelo Espírito de Deus, ainda que uma crente falha, como eu e você, ela fala a verdade. Ela fala que Deus pode alcançar alguém que não é povo dele. E Deus pode usar de bondade para essa pessoa. É interessante isso, porque isso vai se cumprir mesmo no Novo Testamento. É no Novo Testamento que nós vamos ver o Evangelho alcançando as nações pagãs de maneira mais clara, mais intensa, mais completa. Mas aqui já há uma semente, porque ela diz a Moabita: o Senhor use de misericórdia com você. Então Deus alcança povos que não são israelitas. Então veja, a ideia sempre foi o plano de Deus alcançar todo homem, em todas as nações. Não é um segundo plano de Deus, porque Israel não deu certo lá no Antigo Testamento, e Deus mudou o plano, aí agora vai... Não, sempre foi o plano de Deus. Mas esse plano, ele é paulatinamente realizado, ele é cumprido por etapas. Mas aqui já mostra que Deus tem uma bênção para quem não é israelita. O não israelita pode também ser alvo da bênção, da bondade de Deus. Isso é bem legal. E aí veja, voltando ao texto, ela diz: volte, o Senhor use, versículo 8, use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. E é interessante aqui aquela ideia de uma doutrina muito cara à Escritura, que é a doutrina da retribuição. Essa doutrina é muito cara na Bíblia. A retribuição é aquilo que você faz aos outros, Deus fará vir sobre a sua cabeça. Que é a ideia de retribuir. Então a ideia aqui é que a Noemi diz: olha, que o Senhor use de bondade com vocês, como vocês usaram de bondade para com os meus mortos e para comigo. Vocês foram muito boas conosco. E é interessante, né? Do mesmo jeito que a gente viu Elimeleque saindo para a improvável Moabe, a gente vê essas duas moabitas agindo de forma improvável com os israelitas, porque elas foram boas com eles. Então, veja, mesmo nesse contexto todo atrapalhado de Juízes, você vê coisas magníficas. Você vê moabitas se identificando com israelitas e sendo amigas. O que Deus faz é, em Cristo, tirar o muro da separação para que não haja mais judeu nem gentio, um povo só. E você vê isso, essa aproximação das moabitas para com a judia Noemi, a israelita Noemi. Então você vê essa ideia já trabalhada aqui, de não mais há um muro. Então é interessante, esse aqui é obviamente uma semente, é uma doutrina que será mais trabalhada no Novo Testamento. Paulo vai trabalhar bem isso, o apóstolo. E aí veja aí o texto, versículo 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. Interessante que feliz aí é a palavra hebraica, segura ou protegida. O Senhor vos dê segurança e proteção. E é interessante, né, que geralmente a mulher procura isso, né? Segurança e proteção, enquanto o homem procura respeito. Tanto que Paulo vai dizer lá, a mulher, cada mulher de per si, respeite o seu marido. Então o homem deseja respeito. E a mulher, segurança, ela procura segurança. Então aqui é a ideia. E como é que a mulher se sente segurança dentro da economia de Deus, né, da providência dele? Através de um marido, de um casamento. Então Noemi diz: vocês sejam felizes cada uma na casa de seu marido, né? Então a ideia é assim. E aí veja, versículo de número 9, continuação. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Eles disseram: não, iremos contigo ao teu povo. As duas, Orfa e Ruth. Nós iremos. É interessante que Orfa também diz. Ela parece, no primeiro momento, resoluta. Ela diz: não, junto com a Ruth, não, nós vamos contigo para o teu povo. Parece que ali as duas estão bem decididas. Nós veremos que não. Nós vemos que isso não é uma verdade para Orfa, né? E aí veja o versículo 11. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Aí ela fala de algumas realidades que tornaria difícil essa vida delas com a sogra em Belém de Judá. Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos?
Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha. É interessante velha aqui, porque eu estava lendo os comentários, alguns comentários do texto, e a maioria dos teólogos acham que, ó, gente, vamos lá, né? Acham que Noemi tinha por volta de 50 anos aqui, velha. Eu estou quase com 50 anos, eu estou chegando, eu tenho 40, eu faço 48 agora. Então veja, eu já estou velha, né? Então eu já estou velho também, disso aqui, né? Mas aqui diz, né? E ela tinha por volta de 50 anos aqui, provavelmente. E aí, mas ela não era bem cuidada como as mulheres de hoje, né? Certamente, né? Certamente. Mas olha só, olha o texto aí. E ela diz assim, olha, sou velha demais para ter marido. E ela faz ela coloca uma pergunta que realmente é uma pergunta difícil para as noras, né? Olha o que ela diz. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite mesmo eu tivesse um marido, e houvesse filhos, e filhos nascessem, vocês iam esperar os meus filhos até que eles crescessem, tivessem grandes? Vocês iam esperá-los e abster-vos de tomar marido da casa de vocês? Não, filhas minhas. Aí olha só, esse versículo revela muito do espírito de Noemi agora. Porque por vossa causa, a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela diz uma verdade. Ela diz que o Senhor descarregou a mão dele sobre ela. Mas é interessante isso aqui, porque a maioria dos estudiosos do texto dizem que ela está amargurada contra o Senhor. Primeiro que é um ponto aqui importante. Ela não reconhece que ela, junto com o marido, isso agiu mal. Eles deixaram a herança do Senhor e a terra que o Senhor deu a eles para ir para Moab, uma terra de pagãos. Ela não reconhece. Ela coloca a culpa em Deus. Veja o ponto. Ela é uma crente. Mas ela é uma crente como eu e você somos. E às vezes nós falamos o que não convém. Pensamos o que não convém do Senhor. E a Bíblia é muito... Um dos motivos para nós amarmos a palavra inspirada, infalível e inerrante de Deus, ela é muito sincera, digamos assim, muito verdadeira. Ela expõe o nosso coração completamente. Ela não pinta os homens e as mulheres da Bíblia como heróis infalíveis. Ela mostra quem nós somos. E que mesmo assim Deus se lembra de nós e vem ao nosso favor para nos transformar. Mas aqui é o retrato de Noemi do coração dela. E é interessante que você conhece alguém na crise, né? Cada vez mais isso fica claro para mim, talvez para você também. Não sei se você já tem tido algumas experiências assim. E você conhece a pessoa mesmo na crise, né? Quando ela está enfrentando um problema. Você não conhece os membros da igreja quando vai tudo bem. Você os conhece quando, por exemplo, você tem que exortá-los, por exemplo. Quando você tem que chamar a atenção deles. Aí você os conhece. Ali você vai conhecê-los. Quem eles são. Quando está tudo bem, está todo mundo tudo bem. Mas quando você tem que chamá-los, ou quando acontece uma coisa do desagrado deles, ou quando eles não são eleitos na sociedade da igreja, eles perdem uma eleição, aí você conhece. Aí geralmente se aflora o que estava dentro. E é aqui na crise que você está conhecendo Noemi, a amargura dela. Tanto que ela mesma vai confessar de certa forma, né? Quando ela chega em Belém de Judá, ela diz, não me chamai mais de Noemi, chamai-me de Mara. Noemi é algo como, o nome é algo como doçura. É algo, né? É difícil o nome hebraico. Mas é algo como doçura, agradável. E ela está chamando agora, ela vai chamar-se de amarga. Então doçura que passou a ser amarga. Mas por quê? Porque ela saiu de Judá, segundo ela mesma confessa, abastecida, ou seja, com marido e filhos, e voltou vazia. E isso fez com que ela se transformasse numa pessoa amarga. E assim, né? Por isso eu digo, você conhece alguém quando a pessoa está em crise. É ali que ela vai mostrar se ela está confiante no Senhor, se descansa no Senhor ou não, ou ela se tornar uma pessoa amarga. E olha só alguns sintomas importantes dessa amargura de Noemi aqui. Olha o versículo de número 14 agora. Então, de novo, choraram em alta voz, ou em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então, veja, aquela primeira firmeza de Orfa agora se desfez. Agora a Orfa vai embora. E muitos teólogos aplicam esse momento aqui de escolha que Orfa tem de Ruth. Ambas têm escolhas para fazer. Ou vão com Noemi, ou voltam. E os teólogos mostram que a Orfa, ela... tem um teólogo que diz assim, uma frase bem legal sobre isso, que eu não esqueci, eu já dei muito tempo atrás. Ele disse assim, você pode entender Orfa, mas você tem que imitar Ruth.
Dá para entender Orfa, mas você tem que imitar Ruth. É porque Orfa some do relato bíblico, né? Você não vê mais o nome dela. Você não sabe o que aconteceu com ela. Não sabe nada mais dela. É porque esse é o quinhão dos que não tomam decisões que lhes custem algo com relação à fé, à cruz de Cristo. Esse é o quinhão deles, é o esquecimento. Esquecimento. Aqueles que procuram um cristianismo tranquilo, sem cruz, e no caso ali, veja, a questão é essa. Para Orfa e para Noemi, a ida a Judá é uma cruz. Por quê? Elas estão indo como viúvas, estão indo como moabitas, são inimigas do povo de Deus, são estrangeiras, os israelitas não veem elas bem. A gente vai ver isso amanhã. Hoje mesmo, aqui no texto, vai mostrar a chegada de Noemi e Ruth. Vamos ver como eles vão tratar Noemi, os israelitas vão tratar Noemi. Então você vê que, e para elas é um custo ir. É um custo. É melhor voltar para casa com a família, ter um casamento lá com algum moabita. Então veja, é uma cruz que elas têm que tomar de certa forma. Mas Orfa não está disposta, por isso que ela é esquecida. Mas Noemi não. Ou melhor, Ruth não. Ruth ela toma a cruz. E por isso que o nome dela, aliás, o nome dela, vocês se lembram? Ele estará na genealogia de Jesus Cristo, lá em Mateus. Mateus capítulo 1 vai falar que está lá, e de Ruth com Boaz nasceu Obed, que é avô de Davi. Então veja, Deus honrou aqueles que se humilharam debaixo da mão dele, que preferiram a cruz. Então veja, Deus sempre vai honrar aqueles que pela fé tomarem decisão que custe algo a eles. Custe algum testemunho que custe, talvez um emprego, talvez amizades, talvez uma família que não seja crente, a oposição dos próprios pais ou dos irmãos. Deus sempre vai honrar, Deus sempre honra esse tipo de fé que custa, esse fé que tem um compromisso com a cruz, com negar-se a si mesmo. E aqui mostra isso. Orfa você entende, Ruth você imita. Orfa foi esquecida, Ruth não. Deus exaltou a Ruth, como nós veremos. Mas aí continua o texto dizendo assim, versículo de número 15. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Caminhando aqui já para a parte final, meus queridos, você vê que, nós vemos aqui, que a Noemi está bem amargurada e ela não se importa em, veja só, hein, ela não se importa em Ruth voltar para os deuses dela. Veja. Ela é uma israelita, ela é uma judia, é Noemi. Ela sabe que existe um Deus só verdadeiro, que os outros deuses das nações são falsos, e ela ainda mesmo assim diz a Ruth para voltar aos deuses dela. Tem um teólogo, um comentarista, que eu gostei muito do que ele falou nesse texto, que ele diz assim, é que quando alguém está amargurado, é alguém que só pensa nele. Ele está pouco se importando com isso. Então, se Ruth vai voltar para os deuses dela, pouco importa. O que me importa é que Deus pesou a mão sobre mim. Eu tenho que resolver a minha vida. A minha vida é terrível. Alguns teólogos dizem, que eu sou inclinado a achar assim, que Ruth ela não está preocupada com as noras quando despede elas. Ruth está preocupada com ela. Noemi, desculpa. Noemi, aí vocês me perdoem, viu? Na mente vocês vão fazendo as trocas. Né? Certo? Vocês me ajudam aí. É isso mesmo. Mas aí, veja, a Noemi não estava preocupada com as noras, está preocupada com ela. Tem um teólogo que diz isso. Porque, veja só, ela vai chegar em Judá com 2 moabitas? Como ela será vista? Moabitas são estrangeiros, o povo de Israel não gosta, são inimigos, e ela vai receber 2 moabitas em casa. Outra coisa, são mais 2 bocas para alimentar, para uma viúva. Então, veja, a gente às vezes pinta a Noemi com mas ela era como você e eu. Às vezes nós somos tentados a ver o primeiro nosso lado, depois dos outros, se der. E aqui a ideia de vão, minhas filhas, porque, acho difícil eu estar com vocês lá. E aqui essa ideia de volta para os seus deuses mostra que ela não estava se importando com a salvação de Ruth. Que entregou-as aos deuses falsos dos moabitas. Então, deixa eu aplicar isso para vocês. Estava pensando como aplicar isso para a gente? Aí eu fico pensando assim. Sabe aquele vizinho que a gente tem, que não é cristão, não é um cristão verdadeiro, é um católico, romano, qualquer outra coisa, e a gente nunca fala de Cristo para ele?
A gente encontra ele no corredor lá do nosso prédio, do nosso andar ali, e pega o mesmo elevador. Só que a gente está sempre preocupado com a nossa própria vida, que a gente nunca tem tempo para abordá-lo. É como se a gente falasse como Noemi. Fala com seus deuses. É uma coisa. Fiquem com seus deuses. Eu fico com o meu Deus aqui. É uma coisa. Eu sei porque eu já vivi isso. Eu já tive dias que, creiam-me, que eu não queria falar com ninguém. Eu queria. Aí hoje tá fácil, né? Que eu tenho celular, né? Você viu? A gente tá no elevador, o elevador para no andar, só vai entrar alguém, você pega o celular. Aí pronto, eu não posso falar agora. É uma maneira de você não conversar com as pessoas. Então veja como essas coisas a gente às vezes não percebe, mas faz parte da nossa preocupação conosco e não com os outros que estão lá com seus deuses. E nós não nos importamos tanto. E talvez aqui Noemi também não se importe. Vai lá, volta para os seus deuses. Terrível. Mas aí veja. Aí agora vem a resposta maravilhosa da onde menos se espera, lembra? Lembra que eu falei que Deus ali inverte as coisas, não é isso? Na graça dele, ele salva aqueles que menos pareciam ser propícios à salvação e rejeita os que pareciam. Ele lembra que as bênçãos são assim, lembra? As bênçãos. Aborreci Esaú, porém amei Jacó. Jacó, o trapaceiro. Deus amou Jacó. O Esaú, que era mais o filho que o patriarca amava, Deus rejeitou. Quando os filhos de José, lembra? Efraim e Manassés, que Jacó troca as mãos. Aí José diz, não, pai. Não, a mão desse aqui é a mão da bênção, é no primeiro. Aí o pai diz, é assim que será. Então é interessante isso aqui. Da onde menos se espera, vem coisa boa pela graça de Deus. É o que vai acontecer com uma declaração de Ruth aqui, que é totalmente oposta de Noemi. Porque, olha, Noemi está falando assim, vai com seus deuses. Aí ela diz assim, o meu Deus será o teu Deus. E aí veja, versículo 16. Então disse Ruth, ou disse porém Ruth, não me enches, e é legal aqui, né, a firmeza dela, não me enches para que te deixe me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover. A ideia aqui é uma imprecação de maldição, tá? Me lance uma maldição, Senhor. E a véia me lança uma maldição, a pior. Se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. E aqui a ideia, esse texto é muito usado em casamento, né? Casamento se usa muito esse texto. Porque quando fala aí que a Ruth se apegou, olha aí, versículo 14. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Esse verbo apegar-se aqui hebraico é o mesmo que diz Gênesis 2:24, se eu não me engano. Diz una-se o homem à sua mulher. É o mesmo verbo. É por isso que esse texto é usado muito em casamento. A ideia de uma aliança para a vida. E é essa aliança que nós encontramos aqui entre a nora Noemi, a sogra Noemi e a nora Ruth, ok? E aí veja, é interessante pensar em casamento aqui, já que a gente está com um evento de família aqui, pensar em casamento, como essas afirmações de Ruth se aplicam no casamento. Eu achei tão legal isso aqui, olha, estava vendo um teólogo, eu achei muito legal, eu separei aqui. 4 elementos significativos que na fala de Ruth, a Noemi, esse juramento que ela faz à sogra dela, que servem muito bem no casamento, olha que legal. Então quem não casou aí pode anotar para fazer o seu casamento lá. Olha aí. Um apelo para resistir a todas as pressões para romper a relação. Não me instes em te abandonar. Para de me falar que nós não vamos ficar juntos. Legal, né? De casamento. Para de falar isso. Vamos orar ao Senhor. Não me fale em separação. É o que ela fala ali. Segunda coisa, um compromisso vitalício com a outra pessoa. O Senhor faça o que quiser comigo, se não outra coisa, que a morte me separe de você. Casamento é um compromisso vitalício. Terceiro, a adoção da família e da fé da família é importante, né? A adoção da família e da fé do outro como sua. E o abandono das lealdades anteriores. Ou seja, quando eu caso com alguém, eu caso com a fé dela, então eu tenho que ter a mesma fé, o teu Deus será o meu Deus. A família tem que ser também, pense nisso, quando for casar. Olha a família.
quando você for casar. Porque você vai casar com a família também. Vem junto, é o combo. Vem junto, entendeu? Olhe lá. Eu me lembro que quando eu era solteiro, meu pai falou comigo, ó, quando você for casar, você olha bem para a mãe da sua pretendente. Olha bem para a sua futura sogra. Veja lá se é uma mulher prudente. Veja a relação da filha da pretendente com ela. E veja se ela tá bonita, a sogra, viu? Porque ela é o futuro da sua futura esposa. Aí eu olhei para minha sogra e falei, beleza, essa aí mesmo. Casei com ela. Mas é sério agora, é ver com a família. Ter bom relacionamento com a família. Tá? E aí veja. E por fim, abandono de lealdades anteriores. E é interessante que pode acontecer com um casal, que, né, um esposo, uma esposa que acabou de se unir, de ter que abrir mão de certas amizades. Isso é legal. Isso mostra compromisso de fidelidade acima de tudo. O meu povo não é mais os moabitas, o meu povo é o teu povo. Então, ou seja, tem um amigo, uma amiga, uma mulher que trabalha com o seu marido e você não acha bom a aproximação dessa mulher com o seu marido e você chega com o seu marido e fala, ó, eu não gostaria que você ficasse tão próximo. E o marido que ama vai dizer, ok, agora mesmo. E corta a relação. Acabou o negócio. Que eu já acho estranho, né? Porque a amiga de homem casado é a mulher dele. É a mulher dele. Só a mulher dele. A amiga, só a mulher dele. Mulher dele. Ele não tem outra amiga. Só a mulher dele. É a mesma coisa, o amigo de uma mulher casada é o marido dela. Então, e essa aí, você tem que ter muito cuidado com essa relação de emprego, onde você tem um ambiente de homens e mulheres, porque isso, a gente sabe, né? Provoca muito traição, né? Porque você sai com um grupo de amigos, tem homens e mulheres ali. Aí você começa a fazer amizades. E você faz amizades como homem que você faz amizade com mulheres, e mulheres fazem com homens. E ali é um risco muito grande. Porque você começa a amizade, é uma coisa que você começa a compartilhar. E aí você começa a compartilhar de problemas da sua casa, de como seu marido não te ouve, de como sua esposa não te respeita. Aí você vai dando brecha. Então, corte isso. Você está lá para trabalhar, não é para conversar. É ser simpático, né, dentro do limite. Oi, tudo bem? Bom dia. Prazer em revê-lo. E pronto. Seus amigos são da igreja. E sua amiga é sua esposa. Corte esse negócio. Né? Se caso for aí a realidade, né? Nossa. Mas aqui a ideia de casamento perfeito aqui, né? Esses princípios. E vamos caminhar para o fim, então? Vamos terminar hoje? Versículo 18. Agora, olha só como Noemi está amargurada. Vendo, pois, Noemi, versículo 18, que de todo estava Ruth resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com elas, então ambas se foram. Não tem uma palavra de Noemi. Veja, o texto que é o texto lindíssimo dos noivos, que todo mundo se... Que texto belíssimo. Noemi ficou olhando para a Ruth. Deus vai pra cima. Vamos assim, né? Mas veja, é revelador. Não tem uma palavra. Um compromisso, um voto desse maravilhoso. Não tem uma palavra de Noemi. A ideia é que ela estava tão centrada nela. Tanto que ela vai chegar agora e vamos ver. Olha, caminhando para o fim. Versículo 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é essa, Noemi, a ideia do abatimento dela, né? Mesmo que, né, 50 anos na época fosse uma mulher não tão velha, lembra o quanto ela já havia sofrido em Moab. Então a gente sabe que sofrimento e estresse destrói uma pessoa. Então ela parece que ela não é mais reconhecível. Não é esta Noemi. Tá? Você vê, o Senhor Jesus Cristo passou por isso. Ele ficou desfigurado, Isaías diz, e na prática é isso mesmo. Porque lá em João, no Evangelho de João, tem uma hora que os judeus estão discutindo com o Senhor Jesus e dizem assim, quando Jesus diz assim, Abraão viu meu dia e se regozijou nele. Aí os judeus dizem assim, você não tem 50 anos e você diz que viu Abraão? Veja, o Senhor Jesus Cristo tinha 33. E eles dizem assim, você não tem nem 50 anos. Então, o desgaste do Senhor. Né? O desgaste emocional do Senhor. De carregar sobre si, de ter que viver com pecadores. Lembra que tem uma hora que ele fala, né? Até quando vos sofrerei? Ó geração incrédula, até quando vos sofrerei?
Então o desgaste dele fez com que o rosto dele ficasse desfigurado. É mais ou menos o que é por outros motivos, né, diferentes. Mas é o que pode ter acontecido com Noemi. Quando ela chegou, as mulheres não reconhecem. É Noemi essa? E aí diz o texto, porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, né, agradável ou doce, chamai-me Mara, amarga, porque o Senhor trouxe, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Vê que a ideia aqui novamente, queridos, é não ter uma palavra sobre ela merecer. Ela não diz, eu mereci. Eu e meu marido saímos da terra da promessa, a terra da aliança, a terra da herança. Nós merecemos. Aí o Senhor... Não tem uma palavra, tem só assim, o Senhor pesou a mão sobre mim. Mas você não fez nada? Não, o Senhor pesou. Mas não tem nenhum erro seu. Não, o Senhor está irá. Não tem nada. E nós somos assim, né? Nós geralmente colocamos a culpa em Deus e temos dificuldade de olhar para nós mesmos. E às vezes para os nossos filhos, né? Então, como estou falando de família aqui, eu estava lendo um livro muito bom, um livreto, mas é ouro. É do Riley, J.C. Riley, que é um antigo ministro anglicano, século XIX, né? Ele morre em 1900, certinho. Ele tem um livreto chamado Os Deveres dos Pais. Esse aí todo pai devia ler, né? De pequeno. E filho grande também, para poder ensinar o filho grande a criar os netos. Ele diz assim que é muito difícil você ir contra a sua carne e sangue, né? É muito difícil ir contra filho, muito difícil você ir contra a sua carne e contra o sangue. Você fala mal dos filhos dos outros, mas o seu filho é um anjo, né? O seu filho é um anjo. Ele sobe nas paredes porque ele é um anjo, ele quer voar. A gente quer voar. É porque é difícil você ir contra a sua carne e contra o sangue. O filho de ninguém presta, é só o seu. E o Riley fala isso, né? O Riley fala isso. Que os grandes homens da Bíblia caíram nisso, se você pensar. Lembra de sacerdote Eli? Ofni e Finéias. Davi. Filho. Samuel. Filho. Samuel, grande profeta Samuel. Filhos. Por quê? Nossa carne, nosso sangue, é difícil. É porque reconhecer que o filho é mal criado é reconhecer que você falhou. E eu não falo. Eu não falo. E aqui Noemi. O Senhor pesou. Mas eu não fiz nada de errado. Não, o Senhor pesou. Aí versículo 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. E tudo isso é verdade, viu, irmãos? A ideia de ditosa aqui fala partiu com marido e filhos, né? Então, ditosa, né? Cheia. No hebraico, eu parti cheia, porém o Senhor me fez voltar vazia, pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Isso é tudo verdade. Só que ela só não diz o porquê, né? Ela estava em pecado, a família dela estava em pecado. Por isso que o Senhor estava pesando a mão, porque Deus é justo. Mas ele pesa a mão também, no caso de Noemi, nós veremos, também para restaurá-la, né? Para levá-la ao arrependimento, como nós veremos mais tarde. Mas isso é verdade, que Deus pesa a mão quando a gente peca, isso é pura verdade. E aí, versículo 22, terminando. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita. Então, veja, o autor sempre fala de Ruth como a Moabita, só para colocar-nos numa atenção, nós leitores, né? A ideia é, Ruth vai conseguir algum benefício, alguma sorte em Belém? Ela é Moabita. O autor está lembrando, ela é Moabita. Como é que vão tratar ela? E é interessante que você se lembra, e eu ia falar isso aqui, estou quase esquecendo de terminar. Você se lembra aqui no texto, diz aqui, que quando as mulheres viram a volta das duas, perguntaram a Noemi, falaram de Noemi, mas não falaram de Ruth. É como se Ruth não existisse. A primeira pessoa a falar com Ruth é Boaz, lá no campo. E ela vai regozijar-se muito. Porque ele notou ela, ele foi resede com ela. Vai falar o termo lá, né? Ele foi bom com ela. Mas fora isso, as mulheres não perguntaram de Ruth, perguntaram de Noemi. Não é essa Noemi. Mas ela estava com Ruth, não estava? Por que não perguntaram? E quem é essa aí? Mas era Moabita. E é interessante isso, né? Porque amar a igreja, porque lembra, Ruth vai fazer parte do povo de Noemi. Então é a igreja, para nós é a igreja, o povo de Deus. E amar a igreja é amar as pessoas difíceis da igreja, né? Que não se parecem conosco. O amor é isso, né, irmãos? Lembra Jesus falando? Que virtude há em você amar as pessoas que parecem com você? Os gentios fazem a mesma coisa. Quem se parece com a gente? É fácil amar. Não precisa fazer força. Difícil amar quem não parece nada com você. Quem te traz muita dor de cabeça, na igreja, pessoas diferentes. Então aqui é o exemplo negativo do que a gente não deve fazer. É não se importar com pessoas diferentes.
E as mulheres aqui de Belém não se importam com Ruth. Perguntam de Noemi, mas não de Ruth. E a gente tem que fazer o oposto. Porque tudo aqui ainda está meio errado. Deus vai começar a consertar já no final, né? Porque no final diz assim: e chegaram a Belém, no princípio da colheita da cevada, né? Da cega, da colheita da cevada, dos grãos, né? Dos cereais. E é interessante que no final, no capítulo cheio de erro, né? De pecado, de tragédia e tudo mais, termina com a nota esperançosa. Chegaram a Belém no início da colheita. E aí vai mudar tudo, porque é nesse início que Ruth vai sair para colher os cereais no campo de Boaz. Deus vai dirigir ela, como nós veremos, não por acaso. E ela vai encontrar lá aquele que seria também um dos descendentes de Davi com quem ela casaria. Finalmente a gente vai ver isso, continuar a ver isso amanhã. Bom, é isso. Que Deus abençoe. Legal. Mas o que acontece? Parece que a partir daí Noemi passou a dar conhecimento às mulheres ou para o povo de Belém o que Ruth fez por ela. Perfeito. Porque depois Boaz reconhece, dizendo assim: olha, eles têm falado bem que você fez para nós. Então, seguramente, parece que ela transmitiu ao povo realmente boas notícias a respeito da atitude. Presbítero Joel, esse aí é um bom spoiler, né? De amanhã. Mas, não tô brincando. Tá no texto também, né? Pode falar, todo mundo sabe. Mas é interessante isso, que a gente vai ver amanhã, mas essa é só uma questão muito legal, presbítero Joel, porque a ideia é que eu tenho um teólogo que fala sobre isso, que a ideia é que pode ser realmente que Noemi tenha feito, né, o dado testemunho de Ruth, mas pode ser também, e um teólogo trabalha isso, que os judeus de Belém observavam Ruth. No texto de amanhã, quando Boaz chegar no campo, ele vai perguntar para os servos dele: de quem é essa mulher? De quem é essa moça? Aí eles dizem assim: é a viúva que veio com Noemi. Ela está trabalhando até agora. Então a ideia é a seguinte: veja, é possível, como o senhor bem falou, que Noemi tenha dado testemunho. Isso não está excluído. Mas é possível também que mesmo ela, sem dar testemunho, o povo via a nora trabalhando pela sogra. Isso foi aumentando a fama dela, que é bem legal. Né? E é interessante isso, se a gente pensar nesse aspecto, e isso é bem legal, se a gente pensar nesse aspecto que talvez Noemi não tenha dado nenhum testemunho porque ela estava amargurada, mas o povo mesmo assim via, é interessante isso. Porque o que define a nossa vida diante de Deus e dos homens é, por fim, o que fazemos. Não propriamente o que falam de nós. Porque a justiça, a sabedoria, ela é evidenciada, a Bíblia diz, pelas suas obras. Então veja, ainda que alguém fale mal de você, se você andar na justiça, aquilo que falam de você não vai ficar de pé. Porque a sabedoria é justificada pelas suas obras. É o que você faz, não o que falam de você. É claro que a gente tem que estar sempre preocupado. Eu não quero que falem mal de mim, certo? Mas o ponto é, se eu andar em justiça, não me preocupo tanto. É legal isso aí. Fala. Os historiadores não narram que Elimelec e dois filhos eram muito novos. Sabe-se a causa ou o que é que era? Covid. Estava não usando máscara. Aqui. Não dá. Você falou que o Eli mais ou 50 anos. Dizem que a Ruth órfã devia estar na faixa dos 23, 25 anos. Uma coisa legal, essa pergunta é legal, esse ponto é legal, porque é um interessante, no texto inspirado, o autor, guiado pelo Espírito Santo, obviamente com pesquisa e tudo mais. Eu não falei, irmãos, tinha muita coisa para falar sobre a introdução do livro, mas por causa do horário também, né? Mas o livro foi provavelmente escrito na época do rei Davi ou de Salomão. Provavelmente, não se tem certeza. Mas é certamente depois de Davi que a obra fica pronta, porque cita Davi no final. O autor vai dizer, Boaz e Ruth foram pais de Obed, avô de Davi. Então Davi já era conhecido.
Já é perfeito. Para falar dele... Foi flecha perdida. Perfeito. Não. Mas aí que tá. Quando não... Aí que tá o ponto, ó, que legal. Quando não fala do porquê morreram, o autor está querendo nos levar a entender que foi a mão de Deus que pesou. Porque o que ele quer é dizer assim, ó, não importa como é que eles morreram, se de enfermidade, se de um acidente. O que eu quero que vocês entendam é que eles pecaram em sair da terra de Belém de Judá e ir para Moabe, e Deus pesou a mão sobre ele. Tem uma mão invisível fazendo com que tudo que eles pretendem dê errado, porque eles estão contra a vontade de Deus. É legal. Tentam fugir do peso da mão de Deus, quando pisando a mão sobre o povo enviando fome. Mesmo assim, perfeito. Perfeito. Excelente observação. Mais ou menos não. Em outro texto, em outra narrativa, o que aconteceu com Jonas. E isso ele fazer essas ligações como você fez, bem, que mostra que há um princípio verdadeiro pelo qual Deus age. Porque isso não é um acaso. Porque aconteceu com outros homens da Bíblia. Então Deus tem um princípio. Quando alguém tentar fugir dele, cometendo pecado, não adianta fugir dele. Davi vai dizer dessa máxima: para onde me ausentarei da tua presença? Para onde fugirei da tua face? Vai se juntando os textos e vai fazendo princípios verdadeiros com os quais a gente tem que tratar e os quais devem nos guiar, segundo a graça do bom Deus. Legal? Deus abençoe, vamos orar? Ó Deus santo e bendito, muito obrigado, Deus, por esta noite em que a tua palavra foi estudada, ó Pai. Nós pedimos que nós vejamos, ó Deus, saibamos, ó Pai, que o Senhor de fato guia a nossa vida e que nós saibamos escolher, ó Deus, escolher. Permanecemos o Senhor, porque sabemos que o Senhor se lembrará de nós. Ainda que nos aflija por conta dos nossos pecados, nos corrija, nos faça passar por provações, o Senhor não nos destruirá. O Senhor lembrará de nós. Dá-nos a graça de ficar onde devemos, sempre em Tua presença. Ajuda-nos, porque sem Ti nada podemos fazer. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Então, Deus abençoe. E aí, querido Pedro Jorge, muito obrigado.